O trator ligou sozinho. E não foi uma vez, não foi acidente, não foi falha. Foi toda a noite, sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito. E o pior é que ele nunca parava no mesmo lugar. Na primeira vez, eu achei que fosse coisa minha. Cansaço, adaptação, silêncio demais. Eu tinha acabado de me mudar para aquele sítio. Queria sair da cidade, trabalhar com terra, ficar sozinho. E por alguns dias, foi exatamente isso que aconteceu. Dias normais, calmos, sem nada fora do lugar. Eu acordava cedo, trabalhava, resolvia o que tinha que resolver e dormia rápido, sem barulho, sem gente, sem preocupação. Era exatamente o que eu queria. Mas na primeira noite em que aquilo aconteceu, tudo mudou. Era quase 3 da manhã quando eu acordei. Não foi um susto, não foi um barulho alto, foi algo constante, baixo, contínuo, incomodando aos poucos. Eu fiquei alguns segundos deitado, tentando entender. E quando eu entendi, meu corpo travou. Era o trator. Ligado. Eu sabia exatamente o som. Eu tinha usado ele o dia inteiro. Não tinha como confundir. Mesmo assim, eu fiquei parado, porque não fazia sentido. Eu lembrava claramente de ter desligado. Eu sempre desligo, sempre confiro, mas o som continuava, constante, como se estivesse funcionando normalmente. Eu levantei, devagar, fui até a janela e olhei para o pasto. E lá estava ele, ligado, sozinho, parado no meio do escuro. Eu fiquei olhando por alguns segundos, tentando encontrar alguma lógica. Talvez eu tivesse esquecido ligado. Talvez tivesse sido isso, mas não encaixava, porque eu lembrava de ter desligado. E mesmo se tivesse esquecido, ele não estaria ali. Ele estava mais longe do que eu tinha deixado. Muito mais. Eu não saí naquela noite. Fiquei só observando, esperando aquilo parar. E demorou. Tempo demais. Mas uma hora, o motor desligou. Do nada. Como se nunca tivesse sido ligado. E o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio. Agora, parecia pesado. No dia seguinte, eu fui até lá. E foi aí que eu comecei a entender que tinha algo errado. O trator não estava onde eu tinha deixado, nem onde eu tinha visto à noite. Ele estava em outro ponto, mais afastado. E o chão estava marcado, um rastro, profundo, como se tivesse sido conduzido. Mas não tinha marca de pé, não tinha nada além do rastro. Eu fiquei olhando aquilo por um tempo, tentando montar alguma explicação. Mas não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Na segunda noite, aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo som. Mas dessa vez, eu não estava dormindo. Eu estava esperando, deitado, com os olhos abertos, ouvindo. E quando o som começou, eu levantei na hora. Fui até a janela. E vi. O trator ligou e começou a se mover, sozinho. Não foi rápido, não foi brusco. Foi lento, pesado, como se tivesse alguém dirigindo com calma, mas não tinha ninguém. O banco estava vazio, o volante se mexia, devagar, e o trator seguia uma linha, sempre a mesma. Eu fiquei olhando aquilo, sem conseguir reagir direito, porque naquele momento eu entendi uma coisa. Aquilo não era aleatório, aquilo estava seguindo um caminho. E aquilo se repetiu. Na terceira noite, na quarta, na quinta. Sempre igual, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo trajeto. E quanto mais eu via, menos parecia normal. No dia seguinte, eu resolvi seguir o rastro completo. Fui andando pelo pasto, seguindo cada marca, e todas levavam para o mesmo ponto, sempre o mesmo lugar. Uma parte do terreno que não tinha nada de especial. Só terra, plana, sem nada diferente. Mas quando eu cheguei lá, algo não parecia certo. Era difícil explicar.
mas o chão parecia errado, como se não estivesse no lugar certo, como se tivesse sido mexido, mas não recente. E ao mesmo tempo, parecia recente. Eu fiquei olhando aquele ponto por alguns segundos, tentando entender. Mas quanto mais eu olhava, mais desconfortável ficava. Então eu voltei e tentei ignorar, mas não consegui. Naquela noite, eu decidi não ficar dentro da casa. Eu fui até o pasto antes do horário. Fiquei esperando, no escuro, sem luz, sem fazer barulho. E quando o som começou, foi diferente, porque dessa vez ele não começou longe. Ele começou perto, muito perto. Eu virei o rosto devagar e vi o trator, ligado, a poucos metros de mim, como se já estivesse ali, esperando. Eu congelei, não consegui me mexer, porque naquele momento veio uma sensação muito clara. Aquilo sabia que eu estava ali. O trator começou a se mover, devagar, na minha direção, sem pressa, sem desvio, direto, como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu tentei dar um passo para trás, mas não consegui. Meu corpo não respondeu. E foi aí que eu entendi. Aquilo não estava indo até o lugar. Aquilo estava me levando até ele. O trator parou bem na minha frente. O motor desligou. E tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado, diferente de qualquer outro. Eu olhei para o chão e vi. A terra não era normal. Ela estava afundada, como se tivesse cedido, como se tivesse algo embaixo. E então, eu ouvi um som, baixo, abafado, vindo dali, de dentro da terra. Eu fiquei parado, sem respirar direito, tentando escutar melhor. E o som continuou, lento, arrastado, como se algo estivesse se movendo. Lá embaixo, eu recuei, devagar, sem tirar os olhos do chão. E quando eu finalmente consegui me virar, eu corri. Eu não lembro exatamente como voltei para casa. Tem partes daquela noite que simplesmente não existem na minha memória. Mas eu lembro do dia seguinte. Porque quando eu acordei, eu não quis sair da cama. Mas saí. E fui até a porta. E olhei para fora. E o trator estava parado, na frente da casa, apontado para mim, como se tivesse sido deixado ali, esperando. Eu fui embora naquele mesmo dia. Não levei quase nada. Não tentei entender. Não voltei. Nunca mais. Mas o pior é que às vezes, de madrugada, quando tudo fica em silêncio, eu escuto o mesmo som de um motor ligando, longe e se aproximando, devagar, sempre devagar, como se ainda estivesse procurando o lugar certo para parar.